Bora lá, pessoal. Então, o que é que nós vamos fazer aqui de dúvida? Cofre de novo? Cofre a gente já fez? De string. Qual de string? Um L3 de string. Busca da maior ocorrência. Fran 3 é fresco. Jack Sparrow. Francês é fresco. Francês é fresco, legal. Wi-Fi. Ah, tá. Só para deixar claro que as questões são minhas, mas os memes são dos bolsistas, tá certo? Eles que escolhem as figuras, não sou eu que escolho as figuras. A Gretchen tá sem chapa nessa foto. Vamos lá. Quando tem no final de uma palavra, quando a vogal combina com a da próxima palavra, nós juntamos as duas. Ok. A porta amassou, vira. A porta amassou. Na verdade ele junta. Quando você lê, né? Ele junta esses dois As. Você lê a porta amassou. Você não lê a porta amassou como se tivesse uma pausa, né? Então a leitura é essa: a porta amassou. Carla Almeida Alencar. Nossa, vai sair. Carla Almeida Alencar. A Carlama. Ok. A Carlama. A Carlama. A Carlama. Tudo bem, então nosso objetivo é transformar a entrada na saída. Então qual é o nosso algoritmo? O que a gente vai ter que fazer de critério aí? CD Dropbox, Git, Cena, S13, S14, S14, strings, francês, todos. Então vamos ver vamos criar a nossa estrutura geral, né? Francês pode ser. Ok, então antes de fazer o código, vamos ver qual vai ser a nossa lógica. Qual é a lógica de vocês? Percorre a string procurando pelo quê? Certo. Se for ok, então vamos lá. Isso daqui é o que vocês têm que ter. Então vocês têm duas opções: ou vocês escrevem a letra direto para o terminal, direto para a saída, ou vocês vão guardar em uma string temporária para no final imprimir essa letra, para no final mostrar. O que é que vocês preferem? Escrever direto para o terminal é mais fácil, porque você não tem que controlar aonde você está salvando, mas é menos portável no sentido de que se você precisasse de uma função que recebesse e retornasse, para poder lidar com isso depois, você não teria. Então a solução mais completa seria escrever, ok? Então você pega uma entrada, a gente poderia pensar no formato de uma função, né? A gente poderia pensar no void juntar. Juntar recebe uma entrada e retorna uma saída, retorna um char asterisco. Será que seria assim?
problema quando a gente tem isso em C é que não é possível criar memória, na verdade não é interessante criar memória dentro da função. Lembra daquele negócio de alocação dinâmica que a gente falou? Questão da alocação dinâmica? Então eu não posso criar aqui um bloco de memória char saída de 50 e depois retornar saída. Não posso fazer isso, porque essa memória aqui é temporária. Vocês lembram disso? Esse vetor de memória aqui é temporário. Então, se eu crio esse bloco de memória e retorno esse bloco de memória, eu estou retornando uma posição de memória que é inválida, que está lá no stack. Então, se você quer preencher em C, o ideal é você receber aquilo que você vai preencher. Então, você deveria ter a entrada e também receber a saída. Então, o seu objetivo aqui é só ler da entrada e escrever na saída. Os dois blocos de memória são criados na main, são criados fora daqui. Deixa eu colocar no VS Code que fica melhor de enxergar, porque a gente muda o tema, né? Foi. Sim, eu só esqueci de postar, foi erro meu. Sim, foi melhor. Eu queria me livrar desse trambolim aqui. Como é que eu... Você tem a opção de me livrar desse negocinho do lado aqui? Minimap, ainda vai ficar isso. Tudo bem. Deve ter uma opção. Mas vamos deixar aqui. Acho que dá para ler, né? Tudo bem, então em C o que eu devo fazer é isso, para lidar de um vetor para o outro, tanto o vetor de caracteres como um vetor de inteiros, como qualquer vetor. Eu preciso escrever de um para o outro e não criar memória aqui dentro, porque para criar memória aqui dentro eu teria que criar com alocação dinâmica, e aí se eu estou criando com alocação dinâmica eu tenho que lembrar de deletar, tudo bem? De liberar essa memória. Então, para fazer função, melhor seria assim. Então eu teria que fazer o que aqui? Eu vou criar minha entrada, char entrada, por exemplo, com máximo aqui. Vou criar logo máximo. Int. Qual é o máximo que ele diz? Eu acho que é 100, né? Na máximo e char saída também de máximo. Como é que eu leio a entrada? Ó, a entrada no máximo de 100 caracteres, estão vendo? Então, se a entrada tem máximo de 100, a saída também tem máximo de 100. Então, se o máximo de 100, vou colocar aqui 101, para garantir que eu tenho 1 do /0. Como é que eu leio o texto da entrada? Não uma palavra, mas uma linha toda, quem lembra? Qual é a função que lê? Se eu der só o scanf, eu vou ler uma palavra só. fgets. Exato, é o fgets. O f... deve ser comando. Depois tu olha e me diz, que eu não conheço não, tá certo? Então aqui eu vou pegar fgets, vou colocar em entrada até esse máximo de caracteres e pegar de stdin, pegar da entrada padrão até máximo de caracteres, no caso aqui máximo menos 1, que é a quantidade de vale, não, máximo mesmo, máximo de caracteres. E agora eu vou ter que processar isso daqui, né? Vou processar, vou mandar juntar, vou passar a entrada e a saída, e aí no final eu posso imprimir a saída. Vou imprimir um string. Ok, isso só para a gente ter a prática de fazer com função, entender que na função o bloco de memória não pode ser criado aqui dentro, não faz sentido, tá certo? Poderia fazer o código também? Poderia, mas só alertando para vocês o lance da memória. Eu não posso criar uma função que recebe um vetor e retorna um vetor, só se eu estivesse utilizando a alocação dinâmica.
Não dá para fazer com alocação estática. Tudo bem, então agora a gente chega na nossa questão em si. Eu tenho a entrada e preciso juntar essas palavrinhas para a saída. Então vamos pensar na nossa lógica básica, depois a gente trata os detalhes. Então, o que é que eu tenho que procurar para poder fazer a junção? Tenho que procurar no espaço, né? Então, vou escrever assim: para todas as letras, né? Para todas as posições. Vou fazer assim: para todas as posições. Se o quê? Se essa posição tem um espaço, verifica antes e depois. Tudo bem, verifica antes e depois se iguais. Se antes e depois forem iguais, pensa o que você está tentando fazer. Você está andando, correto? Você está querendo copiar de cima, entrada, para baixo, para saída. Okay? Então você tem que saber em que posição você está da saída. Você começa no zero. E na entrada você começa no zero. Então você vai andando a entrada e copiando esse elemento para a saída. É o que você está tentando fazer. O que você quer fazer é isso. Então vamos imaginar aqui esse fluxo, tá certo? A porta amassou. Então o fluxo é esse. Então você está começando bem aqui e você quer copiar para cá. Então esse daqui é a entrada, tudo bem? E essa daqui é a saída. Vou até colocar eles aqui no mesmo. Então, qual é a primeira posição da entrada? A primeira posição da entrada é essa daqui, posição 0. Beleza? Vou botar até um Vzinho aqui. Primeira posição da entrada é a 0. O que é que você verifica? É espaço? Então faz o quê? Continua? Não é para copiar esse A aqui para a saída, não? Teu objetivo é copiar. No final, você tem que ter aqui a porta amassou. É isso que você tem. Não, mas é o que você quer. Você não quer gerar isso daqui? A porta amassou. Exato. Não é o que a gente quer quando tem duas vogais iguais, a gente junta. Ó. A porta amassou vai virar a porta amassou. A pergunta é como é que eu vou transformar isso daqui nisso daqui. Se você fosse fazendo no papel, como é que você faria? E se não for? Tudo bem, então eu quero que vocês passo a passo. Você está olhando o primeiro caractere. O que é que você vai fazer? Aí vai passar e pular para o P, vai ver que o A e o P são iguais e vai continuar. Então, só quando você chegar aqui no P é que você começa a copiar todo mundo? Não, já vai copiando. Tudo bem. Então, você está aqui no A, você olhou, esse cara é A. Aí você vai olhar mais o quê? Vai olhar mais alguma coisa ou copia o A? Tem que olhar para frente para saber se vai juntar. Tudo bem, então eu estou aqui, então eu não estou procurando um espaço. Eu estou querendo saber se esse cara tem um espaço depois e tem um A depois. É isso que eu estou procurando? Mas ele já tem quando ele vai Não sei, quem estão verificando é vocês. A resposta eu sei, eu quero que vocês tentem chegar nela. Ó, o que você tem é isso, correto? Ó, o que você tem é isso. O que você quer gerar é isso. Eu estou perguntando passo a passo, o que é que vocês vão fazer? Vocês só podem fazer uma coisa por vez. Uma coisa por vez primeira coisa, eu li esse caractere. Depois que eu li esse caractere, eu tenho que fazer o quê? Eu leio e já posso copiar? Posso copiar, tudo bem. Aí a próxima coisa eu vou para o próximo. Então não é mais aqui, é aqui. Aí o que é que eu faço? Ó, e aí copiei, correto? E aí aqui eu venho para cá.
Que eu não tenho dois índices, tenho que saber onde é que eu vou copiar na string de baixo. A string de baixo também tem que ter um índice para eu copiar nela, sim ou não? Copia se não juntou. Tem que ser assim, porque se juntar, vai copiar o espaço, vai arredondar todo. Acho que é assim. Dá pra fazer isso errado. Hã? Só copia se não juntou. Primeiro você testa se juntou. Aí se juntou, aí não copia, porque Se juntou, onde é que está essa informação? Eu sempre vou copiar o espaço nesse caso aqui, ó. Vamos imaginar que eu estou bem aqui. Vamos imaginar aqui, ó, porta. Vocês estão bem aqui, tá certo? A pergunta, vocês estão bem aqui, não. PORT. Até aqui é tudo igual, sim ou não? Aí você vai avaliar esse A. A pergunta é, você vai copiar esse A, sim ou não? você pode copiar esse A, você pode copiar o próximo. Você vai copiar esse espaço, sim ou não? Você vai copiar esse A? Eu só vai estar na condição de eu chegar no espaço, que aí o trás e na frente vão ser iguais. Né? Aí ele vai copiar. Quando acontece isso, não é para copiar, é para descer só um dos dois. Só que tem que ver o caso que tem um lá embaixo que tem 3A, né? Uhum. Nesse caso aqui você tem 3, ó. Tem 3 As. É igual, né? Aí só vai copiar um deles. Aí depois já pula. Então não precisa mais aí, é igual. Aí vai. Vocês têm que pensar assim, ó. O que é que eu estou analisando e onde é que eu posso mexer? Ok? O que é que vocês podem olhar? Vocês podem olhar o elemento, quem está na frente e quem está atrás. Onde é que você pode mexer? Você só tem uma opção, ou você escreve ou você não escreve. Sim ou não? E vocês podem mudar também a posição disso daqui, que é o índice. Não podem mudar a posição do índice? Pode. Então vocês podem mudar a posição do índice e decidir se escrevem ou não escrevem. Então, vocês estão nesse momento. Vocês decidem se vão escrever ou não escrever, e aí vocês decidem o que é que faz com o índice. Sempre o índice vai andar um elemento para frente? Nem sempre. Existem momentos que você quer que ele faça o quê? Ande mais de um elemento. Em que caso ele anda mais de um elemento? Quando ele acha outra vogal igual. Quando ele achar outra vogal igual, ele vai andar quantos elementos? 2, ou então... Nesse caso aqui, ele vai andar quantos? Então vamos ver se a gente consegue escrever assim, ó. Ao invés de pensar se tem um espaço, o que é que eu poderia pensar? Para todas as posições. Tudo bem. Então vamos olhar esse A. Em que casos eu salto? A sua pergunta seria essa agora, tudo bem? Eu salto, eu faço meu índice saltar. Exato, quando você tem uma vogal, então para todas as posições, se é uma vogal. Não dá para fazer. Ó, para todas as posições, se posição. A pergunta, para simplificar, é em que momentos eu tenho que saltar. Tudo bem? Então você imagina que você sempre copia o elemento, mas em alguns momentos você vai fazer um salto. Então, exato. Se o elemento nessa posição é uma vogal, e aí qual é o teste que você vai fazer agora? Para saber se só copia ou se salta. Se o próximo também é vogal. Então, onde é que está esse próximo? Se você
Mais 1? Não. Mais 2. É só ser vogal ou tem que ser a mesma vogal? Se a posição é uma vogal e se posição mais 2 é a mesma vogal, então ele faz o quê? Copia e... Você copia de um para o outro e avança quantos no índice? Ó, ele está aqui, ó, tudo bem? Copia e avança quanto? 1, 2. Avança mais 2. Se avançar mais 1, ele vai para o espaço. Se mandar mais 2, ele vai para esse outro A. É aqui que eu quero que ele esteja. Eu quero que ele analise esse A. Não. Anda mais quanto? Mais 3, porque agora vem direto para o M. Também, mas aí o teste teria que ser diferente, né? Qual é o teste? É, mas não é só se posição mais 2 é a mesma vogal. Qual é o teste que eu tenho que ter aqui? Se posição mais 2 é a mesma vogal, qual é o outro teste que eu tenho que ter? E posição mais quanto? 0, 1, 2, 3, 4. E posição mais 4 também. Então eu avanço quanto aqui? Avança mais 5. Tudo bem? Como é? Aí eu teria que fazer um laço para saber quantos As eu tenho dentro, que eu não vou botar mais 2, mais 3, mais 5, mais 4. É, exatamente, eu faria um laço para saber quantos espaços mais vogal iguais eu teria. Então bora lá, vamos tentar simplificar isso daqui, tá certo? Então eu copio e avanço mais 5. Se a posição não é uma vogal, aí a gente vai aqui para esse else, né? Se a posição não é uma vogal, o else desse cara aqui. Se não é vogal, copia e avança quanto? Avança 1. Se a posição não é uma vogal, se a posição é a consoante, eu copio e avanço 1. Se a posição é o espaço, eu copio e avanço 1. Depende do caso. Não, se eu espaço, agora avança. Pode avançar no espaço. Copia e avança. Mas eu não estou copiando esse espaço aqui? Mas os outros dois espaços. Os outros dois não vai ser preciso. Por que é que eu não vou ter que pensar nesse cara? Porque entrou no if de cima e eu já saltei. Eu nem vi esse cara. Eu estou olhando eu não estou processando o meu problema quando eu chego no meio dele. Estou antecipando. A pergunta é, o que eu faço com esse A? Deixa eu olhar para frente. Ei, tem um espaço e tem outro A. E tem um espaço e tem outro A. Então eu copio esse A e faço o quê? Salto. Então eu não processo os elementos do meio. Tudo bem? Eu não vou ficar pensando, ei, será que eu copio esse A? Será que eu copio esse espaço? Será que eu copio esse espaço? Eu não espero chegar nesse problema. Eu salto logo daqui. Eu tenho esse A. Eu faço o quê? Copio e salto para o M. Aí a gente tem só um detalhe aqui. Se posição mais 2 é a mesma vogal e posição mais 4 também. Será que esse cara sempre vai existir? Será que esse daqui sempre vai existir? Então eu teria que fazer um monte de teste, um monte de if aqui, se existe, se não existe, se existe, se não existe, se existe, se não existe. A gente poderia fazer assim. Toda vez que a gente vai cair nesse caso de se o elemento existe ou não existe, é igual ou não é igual, a gente poderia fazer, e é sempre bom fazer isso daqui, por exemplo, é igual. Então a gente diria char string int posição e char valor. Ok?
essa string nessa posição tem esse valor? É o que eu estou perguntando para ela. Tem dois casos que não vai ser esse valor. Quais são os casos? Estou perguntando assim, ó. Eu tenho um problema que eu não posso verificar uma coisa que não existe. Correto? Eu não posso verificar se uma coisa que não existe é A. Por que eu não posso verificar que se uma coisa que não existe é A? Porque não existe. Então, sempre antes de testar se uma posição à frente é A, B, C, D, X ou Z, eu tenho que verificar se ela existe ou não existe. Tudo bem? Então, para não ter que ficar fazendo esse teste aqui o tempo todo, eu vou criar uma funçãozinha chamada é igual, que ela vai fazer duas coisas para mim. Primeira coisa é saber se ela existe. Verificar se ela existe, e se existir, aí então eu vejo o que? Se é igual. Aí se não for, eu retorno falso. Não é igual. Por quê? Ou porque não existe, ou porque não é igual. Então sempre tenho que testar. Todas as vezes que eu tiver um código e no código eu tenho essa relação temporal, elemento da frente, elemento de trás, que eu vou testar o anterior, o posterior, de cima e de baixo, essa funçãozinha ela quebra o galho para que eu não tenha que ficar testando o tempo todo se o elemento existe. Será que ele existe? Será que mais 2 existe? Será que mais 4 existe? Será que mais 15 existe? Será que de baixo existe? Será que de cima existe? Então, para não ter que ficar calculando o tempo todo, eu poderia colocar aqui um size, né? Que aí eu não tenho que ficar fazendo strlength 1 bilhão de vezes aqui dentro. Tudo bem? Então, qual é o primeiro caso em que eu sei que esse elemento não existe? Se posição for o quê? Em que caso? Maior ou igual a size. E qual é o outro caso que ele também não existe? Posição for o quê? Não. Eu quero saber em que posições essa string não existe. -1 existe? -5 existe? Size mais 1 existe? Não. Se for maior ou igual a size, essa posição existe? Não. Se for menor do que 0, ela existe? Se for igual a 0, ela existe? Existe. Então, se for maior ou igual a size e se for menor do que 0, o que é que eu posso dizer? Essa posição tem esse valor? Sim ou não? Não, com certeza não. Então, eu posso retornar falso. Essa técnicazinha a gente usa em um monte de exercícios. Tudo bem? Um monte desses exercícios temporais, por exemplo, aquele de levanta, abaixa, de o mestre mandou, soldados desconcentrados, todos esses a gente pode usar a mesma coisa, porque a gente sempre tem que verificar se o elemento da frente existe ou não existe, se o elemento de trás existe ou não existe. A gente poderia botar aqui, ao invés de colocar 1 bilhão de if else's aqui. Então, sabendo que ele existe, qual é o próximo teste que eu verifico se ele é igual? Eu já sei que essa posição existe, foi o primeiro teste que eu fiz, tudo bem? Agora, como é que eu sei se essa posição é igual a esse valor? O valor é como se fosse na questão ali o primeiro alvo. O que eu quero saber, por exemplo, a minha... Hello, querido. O meu texto é esse, ó. Char, texto, Maria não gosta de mim. Tudo bem? Esse é o texto. Aí eu quero saber, texto é igual, texto, por exemplo, o tamanho seria, não sei quanto, int size é igual a strlen de texto, size. Na posição 0 é igual a m? Isso daqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Na posição -1 é igual a m? Falso. Na posição 50 é igual a m?
Entenderam o que é que esse método faz? Ele permite que eu lance qualquer coisa aqui sem ter o perigo de quebrar o código, por estar acessando uma posição inválida. Então não preciso ficar o tempo todo pensando, ei, eu estou dentro do limite, eu estou fora do limite, eu estou dentro do limite, eu estou fora do limite. Então eu simplesmente pergunto, essa posição tem M? Aí ele vai verificar, ei, existe essa posição? Não, então não é M. Existe essa posição? Existe. É M? Não, é um P, então não é M. Ok? Então qual é o segundo teste que eu faço aqui? Primeiro eu tenho que verificar se o elemento existe. Ótimo, ele existe. Agora eu tenho que verificar se ele é o valor. Então eu poderia já de cara, ei, retorne se str nessa posição é igual a valor. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente consegue fazer nosso código. Então, para todas as posições. Então eu poderia, como eu estou dando o avanço aqui dentro, tá vendo que eu estou fazendo o i andar aqui dentro? Então se eu estou fazendo o i andar aqui, é melhor colocar aqui um for ou um while? Um while, porque o for ia fazer o i andar, né? Mas se você quisesse colocar um for, era só não colocar a instrução de entrada, né? For int igual a 0 e menor do que quem? O ruim de fazer o strlen de entrada aqui dentro é que todas as vezes que você chegar nessa instrução, ele vai fazer o quê? Vai ter que fazer o laço recontando, laço recontando, laço recontando. Então é melhor você calcular aqui fora, né? Int size recebe strlen de entrada. E aqui você poderia fazer i menor do que size. E aí sem instrução de incremento, que a instrução de incremento você vai dar fora. Ok, então se a posição é uma vogal, eu tenho certeza que i existe, porque o i ele vai ser sempre menor do que size. Então poderia fazer se entrada em qual posição? I é uma vogal. Como é que eu testo se ela é vogal? Tem uma função para isso. Eu poderia criar aqui, né? Eu poderia fazer se é igual a se é igual a B, se é igual a o E, o I, o. Não, se eu quisesse fazer, ó, é vogal. Preciso de um char C. Retorne o quê? C igual a ou C igual a E. Opa, o O é duplo, né? Ou não é mesmo? Exato. C, e se fosse maiúsculos e minúsculos? Vai ficar gigante, né? O A, o E, o I, o O, o Azão, o Ezão, o Izão, o Ozão, o Zão. Ou então você faz de jeito inteligente, que foi o que a gente viu naquela outra semana. Eu teria aqui vogais. Quais seriam as nossas vogais? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E aí eu verifico se está aqui dentro. Como é que eu poderia testar se está aqui dentro? Int igual a 0 e menor do que 10 e mais. Se vogais na posição I é igual a C, que é o elemento que eu estou testando, então, se não, é a função do ctype, né? Include ctype.h, que seria justamente a função, se a gente quisesse usar aqui, né? Se entrada I, se é vogal, né? Se is não tem. Tem se é numérico
Não, se é alfanumérico ou letras ou números, se é só alfabético, só letras, se é espaço em branco, espaço e tab, não sei o que é isso, se é Ctrl, se é dígito, só números, graph, não sei o que é graph, slower, graph, se é minúscula, se é printável, se é pontuação, se é espaço, se é maiúscula. Então não tenho se é vogal, então vou ter que usar a minha, né? Se é vogal. Ok, então se a entrada na posição I é vogal, primeiro teste que eu faço, né? Se a posição mais 2 é a mesma vogal e a posição 4 também, então char C é igual a entrada aí que fica melhor de escrever, né? Se esse elemento é vogal, qual é a outra opção? Se posição mais 2 é a mesma vogal, como é que eu escrevo isso? Se entrada C mais 2 é igual a C? Não, a entrada na posição I. Eu estou analisando, é porque eu não quero ficar tendo que escrever entrada I o tempo todo, entrada I, entrada I, entrada I. Então estou analisando essa vogalzinha, esse elemento, né? Se esse elemento é uma vogal, então eu entro aqui. Aí eu tenho que saber se o elemento 2 posições à frente também é igual e o 4 posições à frente também é igual. Ah, perfeito. Tudo bem. Se I mais 2 é igual a C. Tá certo isso? Se I mais 2 é igual a C. E entrada I mais 4 é igual a C. É isso que eu estou fazendo? É isso que eu quero? Exato, porque qual é o problema? Se esse cara aqui não existir, eu estou comparando alguém que talvez não exista, tá vendo? Será que tem uma forma melhor de fazer essa questão? Olhando para o elemento da frente? Ah, então olhando para o primeiro, né? E se eu... Está refletindo nos olhos de vocês? Pessoal, tem várias formas de fazer essa daqui. Não sei se essa é a melhor. Não estou lembrando como foi que eu resolvi. Como foi que resolvi? Procura o início da próxima palavra. Se texto for igual a espaço, procuro o início da próxima palavra. Se texto T for igual a saída, isso aqui está errado. Vê o código que você fez e você não entende. Você fez e você não entende. Esse texto. Método de quê? O Bubble Sort, não, que a gente teria que ordenar.
A questão não é fazer, é fazer do jeito mais fácil possível. Tudo bem. Tem um jeito mais fácil de fazer. Se eu chegar aqui, se eu chegar no espaço, eu verifico. Se o da frente, esse código está errado. Se o da frente foi igual ao de trás, se o da frente foi igual ao de trás, eu salto. Vamos continuar do jeito que a gente estava. Esse aqui está errado, ele passa no teste, mas ele está errado. Passa no teste, está errado, porque o teste não pega todos os casos, né? O teste não pega todos os casos. A questão é que a gente tem outros casos aqui que eu estava esperando chegar. Mas, por exemplo, não basta ele ser vogal e dois elementos à frente serem vogal. Eu também tenho que ter um espaço no meio. Na verdade, então eu teria que ter um monte de testezinho aqui. Um monte de testezinho. E aí vai ficar feio, colocando um monte. Quando você vê que o desdobramento é muito feioso, é melhor pensar numa outra alternativa. Se você tem tempo, claro, você está na prova, você vai fazendo na doida. Mas se você tem tempo para pensar e você está vendo que o desdobramento da solução está muito problemático, o melhor mesmo é parar e pensar numa coisa que seja mais fluida, ok? Então vamos pensar de outra forma, vamos tentar pensar de outra forma. Ok? Então vamos trazer o caso para cá. A Ana ama. A Ana a ama. Como é que ficaria esse daqui? Anama. Esse A junta com esse e esse junta com esse. Não, sim ou não? Ó. Esse junta com esse, tudo bem? E esse daqui junta com esse. E se... Hello, darling. Hello. Então, o que eu quero saber é... Vamos continuar na nossa lógica, mas ao invés de testar, esse testar é igual, passando só uma posição, vamos pegar a substring. Se a gente tiver a substring, a gente consegue resolver. Pegando, exato. Porque aí eu poderia testar a substring, eu poderia mudar o nosso código para fazer o seguinte. Se é vogal, aí eu poderia perguntar, se substring... mas eu precisaria montar a vogal, né? Precisaria montar a vogal. Seria C mais espaço mais C. Vamos escrever em português, ver como é que a gente consegue fazer em português. Vamos fazer em português. Se é vogal e o começo da próxima palavra é vogal também,
é a mesma vogal. Mesma vogal. Essa aí já vai estar constando que vai ter um espaço no meio. Que é o começo da próxima palavra, né? Se é vogal e o começo da próxima palavra é a mesma vogal, e a palavra anterior? São vários casos, né? Se é vogal e o começo da próxima palavra é a mesma vogal, copia e avança. E se a gente testar o seguinte, se a gente for para o espaço, como vocês estavam dizendo, né? Se é espaço, tudo bem? E o começo da próxima palavra é igual ao final da última. Se o começo da próxima palavra é igual ao final da última, eu não copio. É verdade? Eu ficar no espaço, usando de trás para comparar para frente. Exato. Ok? Que aí eu não preciso ficar pensando no espaço. Então, se o começo da próxima palavra é igual ao final da última, então eu avanço. Avanço quanto? Por exemplo, em que casos eu estou? Eu estou bem aqui, aí eu verifico. O começo da próxima, P, é igual ao final da última? Nesse caso não, então eu copio o normal e passo para o seguinte. É espaço? Não, copio, cheguei aqui de novo. O começo dessa é igual ao final da última, então eu faço o quê? Pulo, para onde? Mais 2, mais 1, mais 2. Cheguei aqui, não é espaço, então esse caso funcionou. Vamos para cá. É espaço, o começo dessa é igual ao final dessa? Então, pula mais 2, vou para o L e aí continuo. Vamos aqui. Esse daqui a gente já viu que dá certo, né? É espaço, o começo dessa é igual ao final dessa? Então eu pulo, 2, fui para o A. Não é espaço, então continuo. É espaço, o começo dessa é o final dessa? Pulei 2. Cai no espaço. É espaço. O começo dessa é o final dessa. Então eu pulo mais 2. Vai fazer mais o que o primeiro fez. Porque o primeiro ele vai copiar o A. O segundo não vai copiar nada. Vai copiar o I. Em que caso eu salto? Qual é o único caso que eu salto? Se o começo da de trás foi igual. O final da de trás foi igual ao começo da frente. Se não for espaço, se não for esse caso, eu sempre copio. Bem mais fácil, né? Então, você está vendo assim, está ficando muito complicado, melhor pensar em olhar o problema por outra visão. Se não tivesse resolvido assim, a gente poderia pensar, por exemplo, em analisar isso daqui e olhar para trás. Ok? Ou então copiar e ir removendo os caracteres e testando as strings e removendo os caracteres e puxando os elementos da frente. Você tem que tentar achar uma coisa que seja explicável. Então vamos ver aqui, ó. Então, se é espaço, aí eu verifico se o começo da próxima palavra é igual ao final da última, eu avanço 2. Se não, eu copio e avanço 1. Vamos ver? Então, é espaço, ficou até mais fácil, né? Se C é igual a espaço. O começo da próxima palavra é igual ao final da última. Aí eu tenho que saber se eu tenho um elemento atrás e se eu tenho um elemento na frente. Talvez eu não tenha. Correto? Se eu não tiver, eu vou estar acessando um elemento inválido. Então eu posso utilizar isso daqui, né? O é igual.
Então, se é igual quem? Entrada, size, que posição? I menos 1 igual a quem? Ixi, I mais 1, né? Mas eu nem sei se o elemento existe. Pois é, então eu tenho que testar aqui na mão. Tenho que testar se os dois elementos existem. Então, se... ao invés de fazer isso daqui, vamos fazer assim. Existe. Int size, int pos. Ok. Então, cadê? Onde é que estava o meu código? Se existe, passando o size, i menos 1, tem que existir i menos 1 e tem que existir também quem? Existe i mais 1. Se os dois elementos existem, eu posso saber, eu também tenho, eles têm que ser iguais, né? Se entrada, valeu, querido. Se eles existem e são iguais, entrada i menos 1 é igual a entrada i mais 1. Se eles existem e são iguais, o que é que eu faço? Avanço 2. Então tem que fazer o quê? Ups. Hã? Pode usar o quê? Quantos quiser. Porque eu só posso testar se esse cara é igual a esse se ambos existirem. Eu tenho certeza que o i existe. Mas quando o i for 0, esse daqui não existe. E quando o i for o último, esse daqui não existe. Então, antes de verificar se o anterior é igual ao posterior, eu teria que testar se ele existe ou não. Não, i mais 2. Se não, agora esse if é desse else. Se não é espaço, então eu faço o quê? Copio e avanço 1. Copio de onde para onde? J é igual a 0. Então, copiar é fazer saída na posição J, recebe entrada na posição I. E aí o que acontece? I mais J mais. O I tem que ser menor do que size, certo? Mas o I vai andar quanto? Ó, se for espaço, ele vai andar, vamos ver aqui no caso, ele é esse espaço, ele está bem aqui, então ele tem, por exemplo, ele está bem aqui, ele vai andar quantos? Só um? Não, andar 2, né? Aí ele vem para esse outro espaço, ele verifica, opa, os dois são iguais, aí eu faço o quê? 1, 2, e agora ele continua do M. Copia e segue embora. E aí resolve aquele nosso problema de ter a Carla, a espaço, a espaço, a espaço, a espaço, a, que enquanto for igual ele sai pulando. Os dois vão ser iguais, né? Não, porque aí ele... aqui no caso eu acho que ele diz que só vai ter um espaço, né? Se tiver 3 ou mais vogais. Há apenas um espaço entre as palavras e não existe espaço no começo ou no fim da frase.
A gente poderia utilizar esse caso aqui, né? Por exemplo, como não existe espaço no começo ou no fim da frase, eu não precisaria disso. Porque eu sei que se é espaço, não é nem o primeiro nem o último. Então, com certeza, existe esses dois caras. Mas tudo bem, deixa aí, né? E cortei em algum lugar. Tudo bem, não precisaria desse carinha aqui, já que não existe espaço no começo nem no final. Tudo bem, acho que foi, né? Será que foi? Ah, falta uma coisinha, né? Qual a última coisa que eu tenho que fazer aqui? Não. Toda vez que você estiver lidando com strings, você estiver copiando uma string para outra, o que é que você tem que fazer? Não, inicializar não, porque você está começando a preencher da posição 0, do J0. Você começou, colocou o 0, 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, preencheu até a 7. É o que você está fazendo, você está copiando da primeira string para a segunda, mas o que é que está faltando quando você termina a função? Que a gente fez no strcopy, na nossa versão do strcopy. Todo mundo achando a mesa toda de sangue. Falta avisar que a segunda string acabou. Você não tem que marcar que a segunda string acabou? Exato. Então você tem que fazer saída na posição J, recebe, barra 0. Você tem que avisar que a string acabou, que você está copiando de uma para outra. Então, em determinado momento, você tem que dizer, opa, a string acabou, barra 0. Exato, porque se você não colocar isso daqui, ele não vai saber quando essa string acaba. Não, porque você está mandando isso só até strlen. Então, vai até apenas a última posição válida. Ok? Não, se você quiser fazer, se for menor ou igual, aí ele vai chegar aqui e verificar, é igual a espaço? Não, então copia. Aí você não precisaria disso. Porque quando chegar no size, ele vai chegar no barra 0. Aí ele vai verificar, barra 0 é espaço? Não. Então, vai copiar o barra 0. Então, ou você coloca o elemento na marra, né? Ou então coloca aqui para garantir que o barra 0 vai ser inserido, né? Saída na posição J, recebe barra 0. Então, sempre que você está fazendo um processo de copiar ou então processar um determinado dado, tem que lembrar de fazer isso. Tudo bem? Vou pedir para vocês fazerem Pode explicar uma strlen? strlen ele vai contar quantos elementos existem, quantos válidos, e aí no final retorna essa contagem. Ok? Então, é uma questão difícil, porque você tem vários detalhezinhos. Uma questão bem mais fácil, por exemplo, seria, mas que tem mais ou menos as mesmas coisas. Você teria uma lista de vogais, tudo bem? Vogais e consoantes, ok? E aí eu peço que você, todas as vezes que você tiver duas vogais juntas, ou 3, ou 4, ou 5, você só mostre a primeira. E todas as vezes que você tiver várias consoantes juntas, você também só mostra a primeira. Se for vogal, você mostra. Ou consoante, ok? Então como ficaria essa frase? A, F, A, K, A, D, E, W, A, F, pronto. Ou seja, eu agrupei todas essas vogais, tá vendo? Agrupei todas essas consoantes,
Agrupei todas as vogais, agrupei todas as consoantes, agrupei todas as vogais. Então vamos tentar rodar esse código, ver se ele funciona. E aí vocês tentam usar as técnicas que a gente viu aqui, tudo bem? Para tentar fazer essa daqui. É basicamente a mesma coisa, é um processamento. Não, a mesma coisa, você está processando. Ei, o elemento novo que eu quero inserir também é igual ao elemento antigo? Necessariamente não é igual, mas os dois são vogais, os dois são consoantes. Então é um pingo de modificações de um bloco para o outro. Vamos testar nosso código aqui no Moodle. Vamos aqui. Administração, atividade de teste, editar. Tem que clicar aqui, avançado, adicionar exceção, informação de segurança, de novo, ok, era os testes que ele estava escrevendo, né? Vamos testar de outra forma. Roda. Como usar aqui, né? Compilar na mão. GCC menos wall menos std igual a C99 francês.c menos O francês. Tá faltando incluir o string.h. Eu queria dar até a sugestão, né? Ei, inclui string.h. Ponto barra francês. A Ana Amora ama ameixa. Ama ameixa. Porque ela é gaga. A Ana Amora ama ameixa. Ana Amora é o nome da minha filha, Ana Mora Sena. Vamos lá. Então deu certo. Ana Mora Sena. Sara Mora, Ana Mora e Júlia Mora. Bora lá. Eu tenho. É porque é o sobrenome da minha esposa, Ticiane Amora. O nome dela é Ticiane Amora, o meu é Davi Sena. Eu tenho um pé de amora lá em casa. Tudo bem? Ok, pessoal. Aqui ele vai só reclamar que não deu certo o include string.h. Ok, então alterem o código para ele agrupar vogais e consoantes. Então eu vou colocar, não tem Notepad porque a gente está sem internet, tá certo? Mas tentem alterar isso daqui para aquela lógica. Então se tiverem várias vogais, só imprimir a primeira. Se tiverem várias consoantes, só imprimir a primeira. Mas você não tem computador, então só façam no papel mesmo. Eu queria fazer batalha naval com vocês. Que graça. A questão do Moodle, qual o nome? Contando LEDs. Tudo bem.
Bem facinha contra LEDs. A gente faz aqui com vetores, no instante a gente resolve. Vamos lá. O que é que eu mudo aqui? Você poderia, por exemplo, fazer só pseudocódigo, tá certo? Desde que seja compreensível. O que é que eu mudo aqui para só imprimir o primeiro elemento? Mas basicamente você tem a mesma estrutura. Você tem uma entrada, você tem uma saída, você está processando o elemento, você vai mudar só esse bloco aqui. Quando é que eu copio e quando é que eu não copio. Foi diferente. Primeiro, vai ter espaço, não vai ser... Não, vai ser só o blocão. Tudo bem? Ou se você quisesse usar a mesma lógica, vai ser só o blocão. Só o blocão com vários caracteres. Então, se forem consoantes ou se forem vogais. Assim, você testa primeiro, se é consoante ou vogal. A primeira sempre vai copiar. Eu vou copiar. A primeira você sempre vai copiar. Você não precisaria mais testar a primeira, né? Fica até mais fácil. Não precisaria testar se existe. Você copia a primeira de cara e aí faz o for a partir da segunda. Procurar um tema aqui novo. Vou dar uma variada no visual, enquanto vocês pensam aí. Material. Drácula. Galito. Gatito. Não, é muito feio. Material. Eu quero ter mais claro. Trocar a fonte também. Tô com vontade de dar uma mudada. Isso. Fonte. A ideia também é uma função inteira, aí ela retornava se fosse vogal, ela recebia, né? Testava essa vogal. Aí já tem uma função que é vogal. Então, se não for vogal, é consoante, né? Porque aí não seria tão difícil, bastava escrever aqui no for de B até Z, se eu realmente quisesse testar, mas é muito mais fácil verificar se ela não é vogal. Putz, saída é melhor.
Toca de instrumento do seu irmão, né? Não. Eu ia adorar. Chega com a cantora dessa daí, vai na melhor caminha que eu toco. O quê? Tem vontade de ir na melhor caminha, viu? Não entendi, meu bem. É o exercício que você vai tocar baixo do seu. Qual? É o chama-se invocadora. Não faz uma sorriso, tu consegue fazer com Ah, tá. Embocador, ia ser legal, eu acho. Aquele que faz assim muito legal. Como é o nome? Trompete. Porque a afinação do trompete é o ouvido do músico, você não tem nota, é como o violoncelo, né? São instrumentos sem. Eu podia dar uma ideia de tocar com você, não, vai fazer ele falar, sabe? Tem que jogar bom. Ah, meu Deus. Eu toco violoncelo, violino, saxofone, teclado, mais violão, mais. Legal. Tudo eu não consigo, porque eu sou muito fraca no violão. Precisa ter força, né? Eu não tenho vontade de jogar tudo, eu não tirei vontade de jogar tudo, eu sabe o que é. Eu não consigo, mas eu parei que não tenho tanta força, porque eu tive saxofone alto. Mas eu queria tirar, vai ser foda, eu sou um baixo de barulho. Eu sax desse negócio tanto. Ele tem aquela volta enorme. E mal e si bemol. Agora eu não nada com o isso é avançado, isso é Deu certo, meu povo? Deu certo já? Conseguiram? Fizeram? Bugou? Tá aqui. Vamos mutar daqui. Vamos lá, vamos nós. Não instalou não? Ok, então o que é que muda aqui no juntar? Fonte, negócio feio, deixa do jeito que tá. O que é que muda aqui no juntar? Foi a conclusão que vocês chegaram. Primeiro, né, que eu tenho certeza que... Então, o J vai começar com 1, porque saída na posição 0 recebe entrada na posição 0. E aí, eu vou de onde para onde agora? E começando de 1 até aí menor do que sais.
E aí, vou comparar quem com quem? Pode ser não faz menos um, a gente gosta que aí só copia assim, o I e o, tipo, entrar na posição I for diferente no sentido de ser vogal ou ser consoante. Então, tu tá. Então, você quer fazer assim, size menos 1 para eu ir olhando para o elemento da frente? Sim. Tudo bem. Então, se eu estou olhando para o elemento da frente, o item tem que começar em 0. Ou tu vai estar no elemento de trás olhando para o da frente, ou tu vai estar no elemento da frente olhando para o de trás. Então, se você copiar o primeiro, você poderia ir olhando sempre para o de trás, porque você sabe que o de trás sempre vai existir. Então, você vai até menor do que size, até o penúltimo, sempre olhando para o elemento de trás. Tudo bem? Então, qual é o teste que eu faço aqui? O primeiro tem que verificar se o primeiro é uma vogal. Para saber se o outro não é uma vogal, aí ele não copia. Mas aí ele fica sendo o primeiro de referência. Então, que casos que eu copio? Se for diferente ou não. No caso do consoante. Então, quais são os dois casos? Exato, quando for diferente do anterior. Então, se o primeiro for vogal e o segundo for consoante, ou se o elemento for consoante e o outro for vogal. Então, qual é o teste que eu faço aqui? Se é vogal, tudo bem? Se é vogal e qual? Ó, a gente tem o atual e a gente tem o anterior. Já anterior é igual a entrada e menos 1. Ficar assim que é mais legível, né? Se o atual é vogal e o anterior... Vocês querem ver qual caso copia ou qual caso não copia? Qual é o mais fácil? Qual é o mais fácil? Tudo bem, então quando é que eu não copio? Quando é que eu copio? Quando no caso aquele lá foi vogal, agora no caso o anterior tem que não ser vogal. Vamos lá. Tem que ser diferente. Exato. Se o resultado do atual for diferente do resultado do anterior, se o resultado do atual for diferente do resultado do anterior, eu copio ou não? Copio. Isso aqui não vai dar um resultado? Se ambos derem o mesmo resultado, significa que ou ambos são consoantes ou ambos são vogais. Você não precisa ficar testando se é vogal igual a true e é vogal igual a false, se é vogal igual a false, se é vogal igual a true. Se o resultado dos dois for igual, significa que se o resultado dos dois é igual, tem dois casos. Ou ambos são vogais, ou ambos são consoantes. Então vai cair aqui. Tudo bem? Então eu não preciso fazer se é vogal igual a true, entendeu? E é vogal igual a false. Preciso fazer isso, basta fazer. Se o resultado dos dois é igual, significa que eu vou copiar sim ou não? Não. Então, como é que eu não copio? E mais. Se não, o que é que eu faço? Copio, né? Copiar é fazer isso, né? Saída J recebe a entrada I. E aí, é fácil? Se o resultado para as duas é igual, ambos são vogais ou ambos são consoantes, então eu não copio, passo reto. Se não, eu copio. Se eu quiser simplificar mais ainda, eu poderia fazer assim, ó.
boto o I++ aqui, porque é só copiar ou não copiar. Me livro desse caso e vejo qual é o caso que eu copio, quando eles forem diferentes. Então eu poderia fazer assim, ó, secando aqui o caso, né? Se o I for diferente do I-1, se o I for diferente do I-1, eu copio e ando J. Se eles forem diferentes, copio e ando J. E aí, é bem mais difícil que a anterior? Não, né? É bem mais fácil. Bem mais fácil que a anterior. Vamos para outra parecida? Hã? Vamos testar? Ponto barra, e ponto barra francês. Certinho. Afacadelaf. Gosto de terminar um pouquinho maior. Depois eu troco a fonte terminal. Font size. Terminal. Ué. Fonte do terminal 17. Ok, vamos voltar para cá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos juntar, fazer o trim, né? Então eu quero que vocês vão fazer essa daqui, são todas parecidas. A amiga da minha mulher tá. Quero que vocês tirem os espaços. Os espaços antes e os espaços depois e o que tiver sobrando de espaço no meio. Vamos fazer duas coisas, tá certo? Vamos começar uma de cada vez. A gente vai fazer o trim. A gente vai tirar os espaços de antes e os espaços de depois. Então, primeira coisa, vamos um por um, tá certo? Tira os espaços de antes e de depois. Uma coisa de cada vez. A amiga da minha mulher. Então, eu quero que vocês se livrem desses daqui, tudo bem? E se livrem desses daqui. Fogo. Nem antes, nem depois. Isso é o que a gente chama de... Exato. Então, o resultado disso vai ser isso. Vou colocando isso daqui só para a gente entender onde é que começa e onde termina, tá certo? Então, essa é a string. Ok? E eu quero que essa seja a saída. Sem esses espaços antes e sem os espaços depois. Bora lá? Depois que começou a string, tudo bem. Pode até... Não tem problema ter espaço no meio não, tá? Então esses daqui pode. O que não pode é espaço antes e espaço depois.
Foi? Porque já que eu disse aqui, é apagar tudo, né? Só ele tirar só o espaço da frente, agora de trás. Do final, né? E aí, ideias, sugestões? Sugestões. Quero me livrar dos espaços antes e depois. O que é que eu faço? Está fazendo a pergunta errada. Está tentando resolver da mesma forma que a gente fez os outros, analisando elemento por elemento. Qual seria outra pergunta que você poderia fazer? O que é que você quer saber? Não é essa a pergunta. Tenta mudar a pergunta. O que é que você precisa saber para fazer o trim? Copiar o miolo. O que você precisa saber? O primeiro elemento e o último elemento. Como é que você calcula o primeiro elemento? A posição do primeiro elemento? Você percorre enquanto o elemento foi espaço, não é não? Como é que você descobre qual é o último elemento? Exato, ó, eu tenho isso daqui, ó. Espaço, espaço, espaço. Blá, 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 blá. Ok. Então, como é que eu descubro onde esse elemento está? Qual é a posição dele? Porque eu não quero copiar daqui. Não quero copiar daqui até aqui. Não quero copiar esses outros aqui do começo. Não quero copiar esses outros do final. Então, eu tenho que saber qual é a posição desse daqui e tenho que saber o quê? Qual é a posição desse daqui? Esses do meio me interessam? Não. Como é que eu descubro qual é a posição desse A? Percorrer a partir de onde até onde? Vai correndo procurando diferentes espaços.
Perfeito? Então começo aqui no começo, enquanto for diferente de espaço, eu ando. Quando eu chegar em alguém que é diferente de espaço, eu sei onde começa. Como é que eu sei onde termina? Quando voltar, não, mas aí quando voltar sem espaço, ele vai pegar o Hã? Não, eu pensei errado agora. Não, você pensou certo. Como é que eu descubro onde é que termina? Eu não quero esses caras. Como é que eu descubro qual é a posição do D? É a mesma coisa, só que voltando. Eu começo. Não preciso percorrer até o final. Eu sei qual é a última posição. É só fazer um for de trás para frente. Ó, você não sabe qual é essa posição? É o str length, não é não? É o length, o tamanho da string é essa posição aqui. Aí eu saio voltando. O último é espaço? Então, o penúltimo o antepenúltimo? E aí eu saio andando até achar o D. Mesma coisa. Então, exato, meu corpo só voltando. Então, o começo, a gente poderia fazer assim, ó. Começo recebe 0. Então, fora, int igual a 0. Eu quero saber int igual a 0 e menor do que, vou fazer aqui o size, int size strlen de entrada. Então, se na posição eu quero andar até ser diferente de espaço, não é isso? Então eu posso fazer assim, enquanto na posição começo for igual a espaço, começo mais é a entrada. Começo começa em 0. Enquanto tiver espaço, eu ando. Aí ele anda mais um. É espaço? Se for, anda. É espaço? Se for, anda de novo. É espaço? Não é espaço. Então ele para. Ok? E o final começa onde? Não, o final, o último válido é quem? Size menos 1. Agora eu posso fazer a mesma coisa, né? Enquanto na posição final for igual a espaço, o que eu faço? Final menos. O que foi? Não, porque quando eu sinto. Mas nem tudo que é fácil é fácil. É fácil, o jeito fácil. Mas se você não tiver a pergunta certa, a resposta não sai. Fim, né? Agora basta eu fazer o quê? Descobrir onde é o começo e descobrir onde é o fim. Basta fazer o que agora? Do começo até o fim, fazendo o quê? Copiando. Então eu preciso de um índice, né, na saída. Então eu poderia fazer o int j recebe 0. Então, para int i começando onde? Começo. E menor ou menor igual? Menor igual ao fim e mais. Aí eu vou fazer o quê? Out na posição J, recebe entrada na posição I. E aí eu tenho que fazer o J aumentar, né? Porque senão
Poderia colocar aqui também, né? J mais mais. Ou então aqui, no final. I mais mais e J mais mais. Acabou? Acabou? Alt na posição J, deu mais, saiu, né? Foi, recebe, barra 0. Descobri onde é o começo, descobri onde é o final, copio do começo até o final, termina a string. Tudo bem? E se eu quisesse tirar os espaços no meio, aqui tenho muitos espaços para tirar os espaços do meio. Sempre que for espaço, não, mas os espaços extra, quero que fique assim. Aqui tenho muitos espaços no meio. Não. E esse daí? A quantidade de espaço vai ser sempre igual? Não. Você encontra um espaço e vai tirando um pouquinho. Tirando. Aquele espaço e só de colete. Quer dizer, copia o primeiro espaço, aí você pula, vai chegar no meio, vai copiar as letras. Fácil. O que é que muda? Muda bem pouquinha coisa. De qual? É mais parecido com o trim, é mais parecido com o juntar. Lembra aqui do juntar? Juntava todos os caracteres, todas as vogais e todas as consoantes. Lembra do juntar, que juntava vogais e consoantes? É muito mais parecido com esse daqui. O que é que muda? O que é mais fácil? Em que casos eu copio ou em que casos eu não copio? Em que casos você não copia o caractere? Aí eu faço o quê? Então eu poderia pular de um por um. Ou então a forma bem mais fácil. Copio o primeiro. Primeiro eu sempre vou copiar. Se o I for espaço e o anterior for espaço, aí eu não copio, né? Mais simples assim, né? Então aqui copiei o primeiro, correto? Bastaria fazer assim, ó. Se. Exato. Se entrada I. Se entrada I for um espaço e entrada I-1, que eu sei que existe, né? Também foi espaço. Então eu não copio. Né? Se for o contrário disso, então eu copio. Bastava copiar. Saída J recebe entrada -1. Ó, qual é o caso que eu não copio? Se ele for espaço e o de trás também for espaço.
Se ele for espaço e de trás for espaço, eu não copio. Eu ando. Se for espaço, ando. Espaço e outro espaço, anda. Espaço e outro espaço, anda. Espaço e outro espaço, não. Copia. Ok? Então, isso daqui é o caso que eu não copio, correto? Qualquer coisa fora isso, eu copio. Então, se for assim, não precisaria nem tirar esse mais i aqui. Qual é o contrário disso? É só colocar o not, né? Mas eu tenho que lembrar de cercar tudo, né? O contrário disso é isso. Se nesse caso eu não copio, então no contrário disso eu vou fazer saída J, recebe entrada na posição I e J mais. Todas as vezes que eu não tiver dois espaços seguidos, eu copio. Vai. Já deu. Então, pessoal, strings não é complicado. Agora tem que fazer os exercícios. Tem que pegar a manha das strings. Ou então comparar com o da frente. A maioria desses exercícios assim mais complexos de vetores ou string, isso daqui é tudo vetores, né? A gente tem vários e vários exercícios que são essa mesma lógica. Então, deixa eu tentar fazer a chamada aqui. Então, pessoal, amanhã tem aula normal e sexta-feira aula normal e a gente vai tentar fazer matrizes amanhã, tá bom? Amanhã a gente vai usar essa mesma técnicazinha que a gente está utilizando aqui para tentar fazer batalha naval. Então a gente vai ter que tentar colocar os barquinhos. O nosso objetivo, a gente vai ter uma matriz, ok? Então, uma matriz ou duas, dependendo de como a gente quiser fazer, e aí a pessoa vai colocar os barquinhos, tudo bem? Ou então a máquina vai colocar os barquinhos, para você tentar brincar de destruir os barquinhos da máquina. A gente poder, bem simples, né? A máquina vai botar alguns barquinhos lá, e aí você vai ficar dizendo linha e coluna, tentando destruir os barquinhos da máquina. Termina o jogo quando você destruir todos os barquinhos da máquina. Okay? Então, basicamente você vai usar algum algoritmo para colocar os barquinhos que eles não fiquem fora da matriz, ok? E aí depois você vai ficar chutando e aí marcando o que é barquinho e o que é que não é barquinho. É um pouco, eu fico um pouco triste de ver a turma tão sequinha, mas aí a gente tem a questão do ônibus, né? Tá faltando dia 1º e dia 2º. Teve aula não? Ou fui eu que não fiz chamado? Quinta teve aula. Foi colocação dinâmica sexta-feira. E sexta-feira? Tá. Então vamos fazer por quinta. Mas quinta foi aula normal, né? Foi. Vamos fazer por quinta e por hoje, dia 7, tá? Alisson. Tá. Não, falta. Antônio Ellery. Antônio Hugo. Cristo Breno. Vou lançar, depois ele me avisa. Débora Ruth. Hebe Jacques. Pessoal, eu vou colocar a aula de alocação dinâmica no YouTube. É importante que vocês vejam, tá? Eric Correia. Francisco Alisson. João Vitor Freitas. Ele veio quinta. João Vitor, né? José Adailson. Marcelo Kevin. Não existe. Márcia América também desistiu. Maxwell Brito. Mas estava quinta? Pedro Henrique.
Raira Micaele. Raquel Queiroz. Robertson. Tomás Oliveira. Vitória tá doente, né? Mas ela veio quinta. Vitória. Ela me avisou que estava doente. Gravar frequências.